Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui professora Gislane. Estamos no SEAD Centro de Ensino à Distância e estamos aprendendo sobre os recursos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos. Nós já temos uma aula explicando o que são esses recursos, para que eles servem e nessa aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles com outros exemplos. Nós estamos também estudando o gênero canção, né? E aí, falando sobre o gênero canção, nós vamos perceber que nas canções nós usamos muito esses recursos, nos poemas, nas canções. Por quê? Para você fazer a leitura, a interpretação, né, a declamação de um poema, você vai usar ali recursos gestuais, expressões faciais, recursos gestuais no seu corpo, né, com os gestos que você faz, e os recursos linguísticos, que são as palavras, as rimas, né? A entonação, que são os recursos cinésicos, paralinguísticos, né? Na verdade. Então, esses recursos são muito importantes nesse gênero textual. Você já imaginou um cantor indo fazer uma apresentação e ele ficar lá lendo a letra da música como se fosse ali um texto na frente do seu público, sem nenhuma expressão facial, sem nenhum gesto, sem nenhuma entonação, né? Ficaria completamente sem sentido. Então, para os cantores, para os poetas, né? E para nós no dia a dia, esses recursos são muito importantes, porque eles reforçam o nosso discurso, os sentimentos que nós queremos colocar ali naquilo que nós estamos falando. E como as músicas, os poemas falam muito da emoção e do sentimento, né? Esses recursos são importantíssimos para as canções, para os poemas, por isso eles estão muito ligados também a esse gênero. E aí, nós vamos ver dois exemplos de música aqui que eu não sei se vocês conhecem. Eu vou fazer a leitura dessas músicas primeiro sem gestos e depois com gestos, como nós fizemos na outra aula, para você perceber a diferença. Então vamos lá para a leitura. A primeira música é Alegria, Alegria, do Caetano Veloso. Então ele fala, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor. Essa música é uma música que fez muito sucesso, né? E era cantada pelas pessoas. Mas existe, claro, todo um contexto, né, de luta, que foi no período da ditadura, mas também a expressão e os recursos. Então, se eu fosse declamar caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, então eu vou fazer aqui as expressões, né, que eu não tenho nenhum documento, eu não tenho lenço, nem para tampar meu rosto, nem para me esconder, né, então sem lenço, sem documento. E aí ele fala... No sol de quase dezembro, quando a gente pensa nesse sol de quase dezembro, aquele sol quente, né? Aquele calorão, essas expressões faciais, né? E aí a entonação que eu vou dando é que transformam a letra dessa música. E quando ele canta, né? Então que acrescenta ali o ritmo, né? Então caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. Tudo isso modifica e transforma a música no que ela é. Então, aqui a gente percebe a importância desses recursos. Tem outra música que eu trouxe aqui como exemplo, que essa eu acho que vocês já ouviram, que é a Anunciação. E olha o que ela fala. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vens chegando para brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. E aí o refrão fala, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Depois de ler essas letras, né? O que muda no sentido das canções quando não há melodia nem emoção? Né? Quando a gente faz a leitura dessa música sem nenhuma melodia, sem canção, e quando você canta ou ouve essa música. Muda tudo, não é? Muda completamente. Você consegue compreender além do sentido, você consegue sentir aquilo que o autor queria dizer. E a outra, que gestos poderiam ser acrescentados se essas canções fossem declamadas como poemas? Então, caminhando contra o vento, que gestos eu poderia colocar, né?
Olha, se eu fosse usar minhas mãos caminhando contra o vento, então eu tô andando, né, contra aquele vento, sem lenço, sem documento. Ou então aquela outra, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Olha que gestos eu poderia acrescentar. Esses gestos que eu coloco aqui são esses recursos cinésicos. E na música, né, quando o cantor está lá cantando, se apresentando nas canções, ele faz gestos, o público faz os gestos, e aquilo é compreendido, é uma linguagem, né, que é compreendida por todas. A mensagem, ela fica muito mais forte por causa desses gestos. E aí, a última pergunta é, depois de observar isso, você percebe a importância dos recursos paralinguísticos e cinésicos? Esses recursos que nós usamos no dia a dia, mas que aparecem muito também, né, em canções, em poemas, e em outros momentos também, quando a gente vê, por exemplo, um político fazendo um discurso, né, ou alguém que vai lá na frente representar um grupo, aquela pessoa fala alto, muda o tom de voz, ela, né, grita, de repente ela baixa o tom, tudo isso faz com que as pessoas, né, comprem aquela ideia, comprem aquele discurso, aceitem melhor o discurso. A pessoa faz gestos, a pessoa faz uma expressão corporal, facial, e isso convence o público. Então, nós precisamos aprender a usar esses recursos cinésicos e paralinguísticos, gestos, expressões faciais, corporais, né? A nossa entonação de voz, para convencer as pessoas quando nós estamos dizendo, quando nós estamos falando. Agora, eu acho que todo mundo entendeu o que são esses recursos, como nós podemos usá-los, como eles são importantes. E aí eu vou terminando essa aula por aqui. Nós vamos fazer algumas atividades ainda sobre esse conteúdo, mas eu te aguardo para a nossa próxima aula. Até lá!